Olá, pessoal. O objetivo desta videoaula seria refletir, traçar um pequeno resumo sobre algumas populações que habitaram a antiga Mesopotâmia. Nós vamos destacar hoje os sumérios, os babilônios e os assírios. Os sumérios, eles habitavam inicialmente o sul da Mesopotâmia, onde hoje é atualmente a região do Iraque. Eles vieram da Ásia Menor, se fundiram com a população local e formaram as primeiras cidades que nós temos conhecimento, como Uruk e Gendes-Nasri. A formação dessas cidades ela se deu graças ao aproveitamento das cheias dos rios Tigre e Eufrates. Nós também podemos destacar dos sumérios a invenção de um sistema de escrita. A imagem ao lado, ela representa a escrita cuneiforme. Bom, defende-se que a escrita ela surge não apenas como uma necessidade, um sistema de comunicação, por exemplo. Precisa-se mandar um recado para uma pessoa, não vou encontrá-la, então escrevo uma carta e marco o ponto de encontro e o local. Não, defende-se que a escrita ela surgiu muito mais como uma necessidade comercial. A partir do momento em que acontece a produção de excedentes por meio do aproveitamento das cheias do rio Tigre e Eufrates, a especialização das atividades, relações de comércio mais intensificadas, você precisa registrar isso. Então, uma coisa é você vender 1 quilo de trigo para uma pessoa, vender um boi. Outra coisa é você ter vários parceiros comerciais, vender em larga escala, em vários quilos, em várias quantidades. Isso faz com que você tenha que registrar para não esquecer. Então, é aí que entra o sistema de escrita. Esse aqui é um pequeno mapa para nós entendermos melhor onde cada população se estabeleceu. Essa parte meio vermelha, meio lilás, um pouco rosa, é onde os sumérios habitavam. Nós vemos também duas linhas azuis, que seriam os rios Eufrates e os rios Tigre. Essa parte azul clara, um pouco maior, é onde se formou o Império Babilônico. E a parte verde é o Império Assírio. Os babilônios. Eles habitavam inicialmente a parte central da Mesopotâmia, depois foram expandindo os seus locais de moradia graças a um sistema de conquista. A Babilônia era um importante centro comercial e nós podemos destacar o rei Hammurabi. Ele vai formar o primeiro império babilônico e ele vai ter um destaque. Nós não podemos esquecer que as várias cidades-estado que existiram na Mesopotâmia, elas eram independentes entre si, tinham a sua própria língua, acreditavam nos seus próprios deuses, tinham os seus próprios ritos, as suas próprias leis. O Hammurabi vai fazer com seu primeiro império babilônico centralizar todas essas diferentes cidades-estados que existiam. Então, todas as diferentes cidades-estados conquistadas pelos babilônios vão ter a mesma forma de administração, vão ter que ter o mesmo culto aos mesmos deuses, a mesma língua e o mesmo conjunto de leis. E aqui a gente destaca, então, a criação do Código de Hammurabi, um sistema de leis. Ele continha 282 artigos, do qual 33 se perderam. Essas leis foram lapidadas numa pedra e a imagem que nós vemos acima é a do deus Shamash, deus do sol, também conhecido como deus da justiça, entregando para o Hammurabi essas leis. O Código de Hammurabi ele foi construído num princípio de Talião. Se nós fôssemos resumir ele atualmente, cabe muito bem numa frase que ainda hoje é conhecida, que seria o olho por olho e o dente por dente. Então, basicamente, aqui segue dois exemplos para nós compreendermos o que seria esse Código de Hammurabi, esse sistema de leis. Se uma pessoa arrombar uma casa, deverá ser condenado à morte na parte da frente do local do arrombamento e ser enterrado. Uma outra lei, exemplo 2. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, ele será condenado à morte e também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Um outro exemplo do Código de Hammurabi seria, se um pedreiro construiu uma casa e essa casa desaba com o filho do contratante dentro, o pedreiro ele teria que ter a sua casa desabada com o seu filho dentro. Porém, nós temos que destacar que o Código de Hammurabi ele tinha algumas brechas. Geralmente, se fosse uma pessoa de pouco poder aquisitivo, sem terras, que cometesse um crime, ela pagaria conforme o princípio de Talião.
mas se fosse uma pessoa com muitas terras, com muito poder e com muita influência, ela poderia negociar outras maneiras de cumprir a sua pena, pagando uma quantidade de alimentos, uma quantidade de animais, enfim. Então, na prática, a pena do Código de Hammurabi variava de acordo com a condição social da pessoa. Geralmente, o Código de Hammurabi ele protegia os interesses da propriedade e dos grandes proprietários de terra. A Babilônia ela vai ser um estado autoritário, muito desigual, com muitos problemas. A maior parte da população, que eram os camponeses, vão ter muitas dificuldades e vai acontecer muitas revoltas, muita resistência, a destruição de diques e de canais de irrigação, enfim. Então, o Império Babilônico ele cai e ascende o Império dos Assírios. Eles habitavam inicialmente o norte da Mesopotâmia, especificamente as margens do rio Tigre, e eles vão possuir acesso a muitos minerais, especialmente o ferro. E eles vão utilizar o ferro para a produção de armas de guerra muito mais fortes e resistentes do que a dos seus inimigos. Então, os assírios eles vão se estabelecer através da guerra, da expansão militar, buscando conquistar novos territórios e riquezas. Eles tinham, então, muita superioridade militar devido a essas armas construídas com ferro, né? Como carros de guerra, também utilizando cavalos, e eles eram conhecidos por serem muito cruéis com seus inimigos, utilizando muitas técnicas de tortura, como a mutilação de pessoas, cortando braço, mão, cortando cabeça, os órgãos genitais. Também o empalamento era uma técnica muito conhecida, que a imagem aqui ao lado ilustrada, do qual você pega então uma estaca e enfia pelo ânus até sair pela boca da pessoa, causando evidentemente, né, a sua morte. Essas seriam algumas características de algumas populações mesopotâmicas, existem muitas outras, né? Espero que vocês tenham compreendido e para hoje seria isso.